Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Olá, seja bem-vindo. Esta é a História das Histórias. Eu sou o João Paulo Sacadura e em Viseu o Jorge Adolfo Marques, ele que é professor, que é historiador, mestre em arqueologia e também grande leitor, vai-nos falar desta... Hoje é mais um passeio, mais um destino, mais um equipamento para conhecer este Museu das Técnicas Rurais, que é, no fundo, o Museu Municipal de Oliveira de Frades. Vamos a isso, Jorge, mais esta tua sugestão. Olá, vamos a isso. Olá. Pois, hoje nós nos últimos programas estivemos muito no campo, não é? A ver sítios que podemos visitar, uns mais antigos, outros mais próximos de nós, mas hoje vamos voltar porque é importante valorizar digamos, a rede de museus municipais e também devemos falar de museus nacionais, como por exemplo o Museu Nacional de Grão Vasco, mas estes museus... Exatamente. Estes museus municipais, iniciativa dos municípios portugueses, muitos deles que são muito modernos, com um discurso expositivo muito interessante, muito apelativo. Sim, já adaptado quer aos mais jovens, quer aos menos jovens. E que retratam muito bem, são uma espécie de retrato do território onde se inserem. Exato. Como é o caso deste museu, o Museu das Técnicas Rurais, Museu Municipal de Oliveira de Frades. Oliveira de Frades é um dos concelhos da região ou sub-região que é habitual designarmos de Lafões, território de Lafões, a terra de Lafões, portanto em conjunto com os concelhos de Vozela e de São Pedro do Sul. Também apanha ali um bocadinho também de Severo do Voga também. No fundo é atravessado por um rio que é o Rio Voga. E cria toda aquela região de Lafões, tem particularidades até ecológicas que resultam precisamente desse facto. O Vale do Voga é muito verde, vem aquelas brisas marítimas ali da costa de Aveiro, sobem, enfim, o Vale do Voga e batem ali contra a Serra do Caramulo e aquelas serras ali à volta, e há uma grande... A precipitação anual é um pouco mais elevada naquela sub-região, e por isso é que ela é tão verde. É um território tão verde, em que parece que cheira a clorofila. Quer dizer, é um território muito verde, muito cheira a fotossíntese. Exatamente, com muitos campos de milho, não é? Porque, muito fértil. Muitos campos de milho que serviam também, digamos, a folha do milho para alimentar precisamente o gado. E um dos pratos, digamos, regionais mais famosos é precisamente a vitela de Lafões. Tão bom. Não é? Muito já bem. Que nós falámos já no passado em gastronomia, exatamente, aqui fica este conselho. Portanto, este museu... Imagino que seja um museu então com estas alfaias e objetos agrícolas, não é? Exatamente. É um museu que é inaugurado em 2001. Sim. Portanto, já tem um quarto de século, é um museu que também muito interessante, porque retrata o quê? Um território que é essencialmente um território rural. Sim. Em que o peso da ruralidade, até há uns anos atrás, era muito significativo. E ainda hoje é, apesar de ser um concelho muito industrializado. Sim. Tem um parque industrial muito forte, tem empresas de referência nacional, e que se encontram precisamente na área industrial de Oliveira de Frades, e portanto é um concelho muito atrativo até para os mais jovens que trabalham precisamente no setor da transformação, sobretudo no setor industrial. Da indústria, sim. Mas este museu
este museu, embora também reflita essa evolução mais recente, mas é um museu que começa, as suas coleções começam lá com a arqueologia, portanto, as primeiras populações que se fixam lá. Aliás, ele até começa com uma descrição da geografia de Lafões. É interessante porque, para as pessoas também perceberem o território em que se encontram, o território físico em que se encontram. Depois a arqueologia, os dólmens, particularmente um dólmen que nós já aqui fizemos referência, o caso do Dolmen de Antelas, que eu até referi como sendo a catedral do megalitismo. Exatamente. A catedral no sentido de, para além de ser um espaço de enterramento, não é? Das populações neolíticas, do neolítico final, mas também era um lugar de culto, era uma espécie de templo de culto. Mas tem uma particularidade. É que os esteios, portanto, aquelas pedras que estão fincadas Exatamente. ao alto, De pé. que são a estrutura pétrea, não é? A estrutura em pedra. As paredes das antas. Sim, o miolo do monumento, não é? Em pedra, tem pinturas extraordinárias, Okay. a vermelho e negro, mas são pinturas extraordinárias que aparecem em todos os livros, não só livros de história da arte, mas também nos manuais escolares das crianças que estudam História e Geografia de Portugal, que estudam depois História no seu percurso académico. Essas pinturas são muito interessantes e têm sido estudadas ao longo das décadas e pode ser visitado o monumento. Tem que ser contactada a Câmara Municipal, Exatamente. em particular o Museu Municipal, para que abram a porta, porque o monumento está fechado, precisamente para salvaguardar a não destruição ou a danificação. Evitar o vandalismo, exatamente. Exatamente, como tem acontecido em alguns locais. Exatamente. E, portanto, tem que ser contactado o Museu Municipal para ser visitado. Portanto, este museu começa com esse período mais antigo, dos dólmens, dos castros e depois da romanização, com muitos objetos interessantes, nomeadamente uma pequenina estatuetazinha em bronze de um veado pequenino com cerca de 10 centímetros de comprimento, que foi encontrado fortuitamente e que é muito interessante porque teria ligado a um culto, talvez da caça, não se sabe muito bem. Coisa votiva. Ainda não. Sim, exatamente, sim. Mas tem um caráter votivo, um caráter. E também tem um núcleo com marcos miliares, não é? Neste museu. Tem o núcleo com marcos miliares, precisamente da estrada romana que atravessava o território de Lafões, vinda de Viseu. A partida dessa estrada era de Vicaium e vinha, enfim, dirigia-se à costa, a Talábriga, que fica ali perto precisamente de Águeda, na região de Águeda, e que portanto era uma estrada romana, e ao longo dessa estrada romana havia os marcos miliários, que nós vamos encontrando, por exemplo, no museu hoje no Museu de Vozela, Municipal de Vozela, no Museu de Oliveira de Frades, em Viseu também, na Casa do Miradouro, na coleção do Dr. José Coelho, porque o Dr. José Coelho foi o grande responsável também pela recolha desses marcos miliários. Bom, mas, digamos, uma parte muito significativa deste museu é precisamente dedicado ao mundo rural de Oliveira de Frades e da região de Lafões em geral. Ou seja, ele, apesar de estar em Oliveira de Frades, retrata muito do que eram os utensílios, as práticas rurais. Cá está, o tal ciclo do pão e do vinho e do azeite, não é? Que aqui também são representados. Do azeite, exato. Até, digamos, aos anos 60 do século passado. Portanto, uma componente agrícola muito forte da região, hoje muito envelhecida, não é? Sim, claro. Mas, embora haja já setores em que houve uma certa renovação, olha, por exemplo, na cultura do mirtilo, que é uma novidade das últimas décadas no território. Sim. Mas desde o arado, a charrua, o carro de bois, a enxada, o mangual, a gadanha, a foice, as mós dos moinhos de rodízio, aqueles moinhos que estão nos ribeiros e há às centenas na região. Porquê? Porque havia muito milho para moer
E esse milho era moído, não era em mós elétricas, que vão depois também aparecer a partir, sobretudo, dos anos 60, 70. Antes eram todos moídos nesses moinhos de rio, rodízio, que estão nos ribeirinhos e que eram aproveitando a força das águas. Exatamente, a força hidráulica é que fazia moer esse grão para fazer pão. Portanto, era uma economia completamente diferente da economia que temos hoje. Claro. Tudo isso se encontra neste museu. Para além disso, o caminho de ferro. Nos programas anteriores falei até na linha do Dão. Exato. A outra linha que partia de Viseu era a linha do Volga e que se dirigia à zona da Massinhata do Volga, Espinho. E essa linha do Volga, que acompanha o rio Volga, teve um papel também muito importante para estas populações. E até um papel importante nas pessoas da cidade que iam passar férias, iam a banhos para a praia. E indo pelo Volga, para onde é que elas iam? Para Espinho. Exato, portanto, há uma ligação muito forte entre estas duas localidades. Depois, uma outra área é o município em construção, isto é, a história do município. Portanto, nós encontramos tudo isto neste museu. Encontramos uma história do território, uma história do concelho, encontramos objetos, encontramos fotografias, encontramos uma informação que nos é prestada pela tecnologia ao dispor por infografia. Aqui também, para terminar, também há este núcleo dedicado às artes e ofícios, não é? Também há uma série de... Exatamente. O trabalho do carpinteiro, do ferreiro, do pedreiro. Exatamente. É a parte industrial, mas ainda de uma indústria muito artesanal. Muito mais, digamos que é indústria, certo, mas é mais próxima daquilo que nós designamos de artesanato do que propriamente a indústria moderna que vamos ter no século XX e no século XXI. Mas é muito interessante porque o concelho teve essa indústria e essa indústria foi, digamos, impulsionada também por esse caminho de ferro que vai ser inaugurada em 1914, portanto também é uma data interessante, porque, olha, 1890 a inauguração da linha do Dão foi o ano do ultimato inglês. Exato. 1914 é o ano do início da Primeira Guerra Mundial. Portanto, são datas assim um bocadinho redondas, mas que o caminho de ferro era símbolo da modernidade. E por aquele território passou o caminho de ferro e está neste museu. Muito bem, então fica mais este convite para o Museu das Técnicas Rurais, que é no fundo o Museu Municipal de Oliveira de Frades, mais o convite do Jorge Adolfo Marques. Jorge, muito obrigado por esta semana, este périplo que nos fizeste fazer aqui por estes museus e estes necrópolis e estes museus municipais, núcleos arqueológicos, foi muito bom. E marcamos encontro então para a semana, para mais umas histórias, mais uns percursos, está bem? Um grande abraço. Um grande abraço. Bom fim de semana.